E aí, meninada? Beleza? Saudações! Hoje, a nossa aula 6, capital e trabalho. A gente vai dar uma discutida sobre toda essa relação dentro do universo capitalista, das teorias, né, de interpretação do próprio capitalismo e do universo do trabalho, de como é que certos autores enxergam esse universo de trabalho. Antes da gente avançar, legal a gente fazer algumas perguntas, como por exemplo, qual é a diferença de tempo da natureza para tempo do relógio? Pensa isso comigo. Porque a impressão que nós temos é que o tempo do relógio é algo que sempre existiu. Mas a natureza não mede o seu tempo pelo relógio. A natureza não se organiza a partir dessas perspectivas que nós criamos. A própria ideia do tempo do relógio, ela é uma organização fruto de uma necessidade das mudanças da Revolução Industrial. A humanidade seguia muito mais o tempo da natureza quando nós vivemos diretamente com ela. Se você pensar na pré-história, não tem um relógio para marcar o tempo. Você tem a natureza. A gente vai seguir aquilo que acontece na natureza, suas estações, as mudanças de época, onde eu posso colher ou não, coletar ou não, deslocamento dos animais. Quando eu entro, por exemplo, em sociedades camponesas, seja no feudalismo ou até pré-revolução industrial, o tempo da natureza é muito mais importante. Ah, professor, mas se você olhar o sol, ele determina os horários. Não, gente. Nós é que criamos um tempo de relógio e começamos a afirmar que o comportamento do sol está relacionado ao relógio. Então, veja, a criação das horas, inclusive, se você der uma olhada histórica, né, sofreu bastante alteração. A criação de um relógio para poder controlar o nosso tempo, ele é fruto do quê? De uma sociedade industrializada, de uma sociedade que se organizou diante do processo de trabalho. Muitas fábricas tinham relógio no interior dela, pregada lá em cima, para controlar o tempo de produção. Era exatamente essa perspectiva da presença do relógio. Tanto que em alguns momentos da história da humanidade, trabalhadores quebravam os relógios na fábrica, porque considerava ele uma espécie de escravizador. O relógio ele passa a controlar a nossa existência como uma criação coletiva, nós aceitamos. Você já imaginou olhar para esses ponteirinhos aí e literalmente ignorar o que eles significam? Uma sociedade que venha, sei lá, que nunca tenha tido um relógio, que ache um pela primeira vez, não vai ter noção do que aquilo significa. Por quê? Porque o tempo criado, que nós estabelecemos por relógio, ele só funciona e só existe porque no nosso coletivo, aqui onde a gente está inserido, nós enxergamos esse tempo de relógio, nós percebemos esse tempo de relógio como algo que faz parte do nosso cotidiano, mas ele não é natural, ele é criado. Então, a partir daqui, a gente começa a compreender que, quando nós pensamos em trabalho, o modo de trabalho que nós temos hoje são trabalhos criados, estabelecidos por nós. Eles não são naturais, né? Somos nós que estabelecemos ele. Então, nós vamos olhar a perspectiva de Marx sobre esse universo de trabalho que nos cerca. Nós queremos olhar aqui como é que Marx enxergava essa perspectiva de trabalho, beleza? Vamos seguir com isso aí. Trabalho é a ação transformadora. Olha aqui, gente. Estamos lendo o texto. É a ação transformadora que efetua a mediação na relação entre a humanidade e a natureza. Então, veja, eu exerço uma força sobre a natureza, retiro dela a matéria-prima e transformo essa matéria-prima em uma mercadoria, em algo que é comercializável, algo que é necessário. Continuando o texto. Nesse sentido, o trabalho se localiza no núcleo das relações sociais. Continuando o texto. Os seres humanos não dominam individualmente a natureza, exercendo esse domínio necessariamente de modo coletivo. Eu não vou fazer uma ponte que liga Cuiabá a Várzea Grande sozinho. Pelo menos não uma ponte que dê para passar um sem número de carros, caminhões e pessoas ao mesmo tempo. Eu preciso de um esforço coletivo para construir essa ponte. E aí é bom lembrar, não é um esforço coletivo só braçal, é intelectual. Alguém vai ter que fazer uma conta, vai ter que testar essa conta. Eu vou ter que buscar matéria-prima que me dá condição de fazer pontes cada vez maiores, mais fortes, que sustentem, que ela possa sustentar o deslocamento por cima dela. Então, o trabalho é essencialmente uma atividade coletiva. Marx vê
essa divisão, a divisão social do trabalho, como a ápice do trabalho alienado, carregado de ideologia e que, portanto, leva a classe trabalhadora a não ser capaz de se reconhecer. Do que o Marx está falando? Ele está falando o seguinte: na divisão social do trabalho, o indivíduo não faz mais a mercadoria por completa, sei lá, o celular. O indivíduo não faz o celular por completo. Ele faz uma parte. No momento que ele faz uma parte, ele não conhece mais o produto, ele conhece apenas aquela parte. E muitas vezes, dependendo da fábrica, o trabalhador nem sabe o que ele está fazendo. Se eu estiver fazendo uma bolinha amarela que vai ser colocada depois dentro do equipamento, eu não tenho nem noção dessa bolinha. E como o ritmo industrial é bastante rápido, eu muitas vezes não vou saber nem a quantidade das bolinhas que eu fiz, nem o valor de cada uma daquelas bolinhas, nem o valor do meu trabalho. É isso que o Marx chama de alienação. A divisão social afastou do trabalhador aquilo que ele produz. O artesão faz tudo sozinho. O sapateiro fazia o sapato inteiro, ele sabe o preço de todas as partes. Um cara que trabalha numa fábrica de sapato faz uma parte só. Ele não sabe o valor, ele não sabe a quantidade que ele fez, ele não sabe, muitas vezes, a peça que ele está produzindo, onde é que vai no sapato. Então o Marx tem uma visão muito crítica. Por quê? Porque além de apartar, além de separar o trabalhador daquilo que ele produz, também não deu condições materiais para esse trabalhador. Por isso ele faz uma visão bastante crítica do trabalho no século XIX. Ele está no século XIX. Cuidado ao fazer comparações. Ok. Aqui nós temos uma máquina. Vocês estão percebendo aí que é uma máquina, né? É uma máquina aí de tecer fios. O que isso vai virar? O que esse fio ele vai se transformar em quê? Esse fio ele vai se transformar numa camiseta, num jaleco, numa bermuda, sei lá, num tecido para carro, no edredom, numa cortina, camiseta de time. Não dá para saber. Por que não dá para saber? Porque a gente está inserido num universo altamente especializado de produção, onde esse universo altamente especializado, que Marx tem até uma visão crítica, por quê? Porque Marx enxerga que o trabalhador altamente especializado nem sabe mais o que está produzindo, não sabe a quantidade daquilo que ele produziu, não sabe nem o valor daquilo que ele está produzindo. O trabalhador não tem noção se o salário que ele recebe foi pago em 3, 4, 5, 15 dias operando uma máquina. Então a gente tem conceitos que a gente tem que lembrar de Marx. O primeiro é o conceito de alienação. Alienação é exatamente o trabalhador que não tem a noção, não tem a compreensão daquilo que ele está produzindo. Se eu mostrasse aqui para vocês uma bolinha amarela e dissesse que ela é parte de uma máquina, quem que acertaria essa máquina? A gente não ia acertar nunca. Então a alienação é parte fundamental para compreender como é que se construiu uma separação entre o trabalhador e aquilo que ele produz. O artesão fazia tudo. Ele sabia o preço do couro, da sola do sapato, do cadarço, da costura e assim por diante. O trabalhador na fábrica não sabe nem o preço direito do fio que ele está manipulando. Ele não sabe a quantidade. Então a alienação é parte desse processo de compreensão do universo de trabalho do Marx. E aí vem a mais-valia. Eu só consigo obter a mais-valia, que é o lucro, se o trabalhador não souber quanto ele produz. Veja, existem alguns exemplos clássicos. Provavelmente, e aí a gente está falando de capitalismo, eu trabalho mais horas do que eu recebo enquanto salário. Ah, professor, mas aí rola um acordo. Gente, existe uma relação desigual entre quem é dono da fábrica e quem é trabalhador da fábrica. O trabalhador aceita porque ele tem necessidade de sobrevivência. Mas se eu pegar a riqueza que ele produziu e dividir pelas horas que o trabalhador operou a máquina, o salário seria muito mais alto. Então, quantas horas o trabalhador precisaria por dia para pagar seu salário? Vamos supor que esse trabalhador fique 8 horas no seu ambiente de trabalho e que 5 horas fossem necessárias para pagar o seu salário, ok? Então ele trabalhou 5 horas e essas 5 horas pagam o salário dele. Beleza. E as outras horas? A sexta, a sétima e a oitava. Essas horas, elas são tomadas pelo dono da fábrica e é aqui que entra o conceito do Marx, que ele chama de mais-valia. É nesse momento que entra o conceito
de mais-valia? A mais-valia é a exploração do trabalhador, a parte do trabalho que não foi paga, a parte que o Marx chama inclusive de expropriação do trabalho. É assim que o Marx enxerga esse momento. Professor, mas é possível que uma sociedade capitalista sobreviva sem mais-valia? Não, inclusive no socialismo também tem mais-valia. A diferença, a discussão do Marx, é que a apropriação dessa mais-valia serve apenas a um e não ao coletivo. Aí vem a crítica dele. E as relações que os trabalhadores são inseridas são profundamente cruéis. É isso que o Marx também está criticando. Por que a gente não percebe, muitas vezes, essa crueldade? Porque a gente está distante do local de trabalho. Mas os operários, os camponeses, né, seja o trabalho braçal, o trabalho intelectual, se envolvem na chamada luta de classes. O que é a luta de classes? É uma disputa no local de trabalho por melhores condições, tanto de trabalho, por melhores condições de salário, por garantias nesse local de trabalho. Então, o Marx enxerga o local, no capitalismo, no trabalho, como um dos piores locais que já existiu para o trabalhador. A fábrica, lembrando, o Marx está no século XIX, tá? Ele está analisando o século XIX. Para ele, aquele local é um dos piores locais que já existiu, porque leva o trabalhador a condições insalubres. Só por meio da chamada luta de classes que poderia haver alguma mudança, que poderia haver alguma transformação na realidade desses trabalhadores. Tranquilo? Beleza? Meninada, qualquer dúvida sobre esses conceitos de alienação, mais-valia e luta de classes, vamos lembrar que a gente agora tem um grupo ali na internet, né, um site, um portal, o Classroom. Joga lá pra gente abrir esse debate, tá? Não vamos abrir mão dessa ferramenta nesse momento de tanta, né, mudança na nossa realidade, ok? Tranquilão? Qual é a perspectiva do Durkheim sobre o universo do trabalho? Então vamos dar uma olhada no que o Durkheim enxerga, como é que ele vê, como é que ele apresenta, como é que ele interpreta essa realidade. Que toda instituição social é um fenômeno histórico. O que é uma instituição social? Família é uma instituição social. Igreja é uma instituição. Escola é uma instituição. Grupos são instituições. Então o Durkheim tenta entender o seguinte. Como é que essas instituições surgiram no desenvolvimento histórico de cada uma das sociedades? Ele vai ter uma visão um pouco mais universalista, vai até achar que mais ou menos acontece igual em todas as sociedades. É Weber que vai ver diferente, mas vamos focar aqui no Durkheim. Ao olhar para isso, Durkheim vai dar essa seguinte afirmação. Para Durkheim, a divisão do trabalho no mundo moderno trouxe ganhos de produtividade e eficiência quando separou os indivíduos em funções distintas. O que ele está falando aqui? Está falando exatamente que, com o desenvolvimento das tecnologias, cada indivíduo passou a exercer atividades bastante específicas, né? Você vai numa fábrica, você tem indivíduos em setores, né, e se especializando para produzir cada vez mais rápido. Você vai numa escola, você tem professores e professoras específicas para cada matéria. Na visão dele, isso trouxe ganho de produtividade. Por quê? Porque a pessoa vai se especializar. Ela vai querer ser melhor, cada vez melhor, dentro daquela atividade que ela está executando. Vamos continuar o texto. Isso, na visão do Durkheim, é favorável, porque propicia o advento da solidariedade entre as pessoas. E aí a gente precisa tomar cuidado com essa palavra chamada solidariedade. Por quê? Porque essa palavrinha aí, ela remete não a um conceito que nós conhecemos hoje. Para nós, muitas vezes, quando eu ouço a palavra solidariedade, eu penso no seguinte, né? Eu hoje penso assim, existem pessoas necessitadas e eu preciso ajudar essas pessoas. No Durkheim, não é esse o sentido da palavra. No Durkheim, o sentido de solidariedade presta atenção, se liga nisso. Como é que, no universo das sociedades, os indivíduos, as pessoas, no local do trabalho, cooperam para que o trabalho seja feito da melhor forma possível e esse trabalho contribua para o desenvolvimento da sociedade. Então, a solidariedade em Durkheim é uma rede de cooperação, de colaboração, que leva ao desenvolvimento da sociedade, onde os indivíduos participam e colaboram entre si. Ficou claro? Espero que sim. Ok? Se não ficou claro,
Lá no nosso grupinho, lá no nosso class, no Classroom, você joga essa dúvida que a gente resolve ela lá para você, beleza? Bora avançando então no conceito. Então, Durkheim, ao olhar para essa rede de colaboração entre os indivíduos, ele enxergou dois tipos de solidariedade. A chamada mecânica e a outra a orgânica. Gente, isso é fácil, isso é tranquilo, isso é molezinha. Quando você pensa em solidariedade mecânica, é só pensar em sociedades mais antigas, tribais, pré-capitalistas. Elas são mais simples, olha lá, no nosso primeiro ponto, elas são mais simples. Você tem um grupo pequeno de indivíduos, eles compartilham valores muito iguais, dificilmente alguém vai ter uma língua que é diferente, uma religião que é diferente, um comportamento que é diferente. A função dos indivíduos é muito semelhante, quase não há alteração dessas funções, praticamente não há divisão social de trabalho, no máximo a divisão sexual do trabalho. Quando você pensa na forma de controle dessa sociedade, ela é muito mais baseada em coerção imediata, em violência, em punição, algo que está superado. Quando a gente pensa nas conquistas sociais que nós temos hoje, o nosso sistema punitivo é um sistema que busca corrigir e reintegrar o indivíduo. Se ele não consegue corrigir e reintegrar o indivíduo em sociedade, o sistema não está funcionando. Mas ele foi criado no desenvolvimento da sociedade, na evolução das nossas sociedades para isso. E são sociedades economicamente mais simples, aqui é mecânica. Você tem produção de pouca coisa, sabe? 2, 3, 4 tipos de coisas. Encerra por ali. Então você pensa o quê? Numa tribo indígena, você pensa numa tribo aborígene, em sociedades pré-históricas, é nisso que a gente pensa. Mas aí Durkheim olha para o nosso modelo de sociedade, profundamente desenvolvida, sabe, transformada, mais complexa. Como é que essa sociedade ela se organiza? Se elas são complexas, eu tenho indivíduos cumprindo funções das mais variadas. E aí vem um detalhe. Aqui ganha importância, não o que eu acredito, ganha importância a minha capacidade de exercer uma atividade. Então, o indivíduo, eu não vou ser julgado se eu tenho uma crença X, uma ideologia Y, uma orientação política W. Não é isso que importa. O que importa é, eu sei cumprir a minha função com capacidade e competência? Então é isso que a gente se preocupa. Numa sociedade que pratica a solidariedade orgânica, e hoje a gente pode olhar para os países mais desenvolvidos, mais avançados, é isso que importa, a capacidade e a competência do indivíduo. A divisão social do trabalho é bastante complexa, bastante grande. Há um predomínio de mecanismos de coerção de forma organizada, como tribunais, sabe? É formal, você tem um tribunal, tem um processo de defesa, um processo de punição, e o objetivo dele é um direito, olha aqui embaixo, que restitui os indivíduos à sociedade. São sociedades economicamente mais complexas. Você conhece tudo que é produzido na nossa sociedade? Todas as coisas que são feitas? Será que a gente consegue ter a noção de tudo que é feito? Será que você já viu tudo que é produzido em nossa sociedade? Não, é impossível, porque é bastante complexo. Então, Durkheim está tentando entender como é que essas sociedades funcionam. Uma coisa que é essencial. Quanto mais coesa, quanto mais indivíduos aceitam seu papel em sociedade, melhor essa sociedade funciona. Então, veja, esse tipo de solidariedade são métodos criados pelo Durkheim para quê? Para poder interpretar a sociedade naquele momento. É isso que ele busca, interpretar a sociedade, seja mecânicas mais antigas ou orgânicas a mais contemporâneas. Se não ficou claro, de novo, joga lá no grupo para a gente poder discutir. Meninada, encerrando então esse material, fica de tarefa para a gente a página 124, atividades 1, 2 e 4, ok? Tranquilo? Espero que esteja tudo bem com vocês. Grande abraço, nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau, meninada. Cuide-se, fique em casa. Álcool em gel. Tchau.